O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Então vamos lá, Jeffrey, vamos começar logo esclarecendo um ponto, né? Muita gente falou do início da audiência que o ministro Alexandre de Moraes teria prejudicado, causado embaraço. Você fez depois, você deu a explicação muito sensata depois sobre o que realmente aconteceu. Explica pra gente, para não ficar esse joguinho de intriga, vai para lá, vai para cá, grande mídia, querendo criar um factoide que no final prejudica muito mais o seu trabalho do que efetivamente descreve o problema acontecido, né? Notícias encomendadas, Serra. Notícia encomendada de plano de fundo, tá? Criar uma cortina de fumaça para o que realmente aconteceu. O que realmente importa, não divulgaram. Não estou vendo a grande mídia, a imprensa tradicional, divulgar que o Mauro Cid disse expressamente, sem deixar qualquer margem à interpretação e à dúvida, que não houve tentativa de golpe. Isso eu não vi ninguém divulgar. Serrão, a audiência de ontem, que foi o último depoimento do Mauro Cid. Então veja, vocês nunca mais ouvirão falar em Mauro Cid, tá? Mauro Cid não existe mais. O último depoimento da vida do Mauro Cid sobre trama golpista foi ontem. Porque ontem o ministro Alexandre de Moraes ele unificou os 3 núcleos faltantes, então o núcleo 2, 3 e 4, a inquirir o Mauro Cid em uma única audiência. Então, Mauro Cid ontem prestou o seu último depoimento. Serrão, ele acabou com a acusação. Fico até pensando o porquê que ele teria feito isso. Se ele quis se redimir com as sacanagens que ele fez com inocentes, ou então ele quis se vingar da acusação porque já sabia que as alegações finais que viriam à meia-noite estavam atribuindo a ele 30 anos, pelo menos, de prisão. Fato é que da boca do Mauro Cid saiu que a minuta do golpe, que até ontem imaginávamos que era, ele disse que aquela não é a minuta do golpe. Quem lembra daquela sessão que foi televisionada de recebimento da denúncia que o doutor Sebastião, o advogado que me antecedeu na defesa de Felipe Martins, ele fez uma questão de ordem e ele pergunta ao ministro: ministro, cadê a minuta? E o ministro faz referência a umas páginas. Ah, a minuta está na página número tal. Lembram disso? O que aconteceu? Essa minuta eu pedi para colocar na tela. Mauro Cid, que minuta é essa? Essa é a minuta do golpe? Porque foi mencionada pelo delegado, foi mencionada pelo PGR e pelo próprio relator na sessão de recebimento da denúncia. O Mauro Cid disse: não, essa não é a minuta do golpe. Eu falei: Mauro Cid, você já contou isso para alguém que essa não é a minuta do golpe? Ele disse: sim. O delegado me perguntou no meu primeiro depoimento e eu falei que essa não era a minuta do golpe. E cadê a minuta do golpe? Não sei. Já te mostraram a minuta do golpe? Ele disse: eu nunca vi a minuta do golpe. Aí eu avancei na pergunta. Eu perguntei: Mauro Cid, o que tinha na minuta do golpe? Ele falou: não, doutor. A minuta do golpe era um rascunho que nunca avançou para um documento definitivo. Era um rascunho com considerandos que nunca avançou para um documento definitivo e nunca foi assinado. Eu falei: mas esse rascunho tratava de golpe? Ele disse: não, não tratava de golpe. Eu perguntei: tinha forma de golpe? Como se daria? Que horas ocorreria? Quem faria? Ele disse: não. Eu perguntei: tinha projeto de golpe? Tinha tratativa de golpe? Ele disse: não. Houve trama golpista? Não. Cadê o noticiário? Mauro Cid disse que não houve trama golpista. Foi o que ele disse expressamente para mim ontem. Eu perguntei: Mauro Cid, você é um força especial, você sabe o significado de planejamento? Ele disse: sim, um força especial trabalha com planejamento de operações. Eu pergunto: daquilo que o senhor conhece, houve planejamento de golpe? Ele falou: não. Veja, esse é o processo que nós estamos a julgar. E pior do que tudo isso,
essa reunião que ele colocou, ele, Mauro Cid, colocou Felipe Martins, nós temos prova que Felipe Martins nem esteve nessa reunião. Vejam que absurdo. Mauro Cid foi obrigado a criar uma minuta, obrigado a colocar Felipe Martins nessa reunião. Nós temos prova que Felipe Martins não esteve nessa reunião. E todos que nessa reunião estiveram, Jair Messias Bolsonaro, General Freire Gomes, que é testemunha, não é réu, é obrigado a dizer a verdade, o comandante da Marinha e o ministro da Defesa, os 4 disseram que Felipe Martins não esteve nessa reunião. Eu tenho prova documental de geolocalização que Felipe Martins não esteve nessa reunião. E o Mauro Cid diz ainda que a minuta de golpe não tratava de golpe. Nós já discutimos esse ano no Brasil se era ato preparatório, se era ato executório. Nem isso se discute mais. O Mauro Cid disse que era um rascunho que nunca evoluiu para um documento definitivo. E nesse rascunho era apenas considerandos, ou seja, um processo que quer punir rascunhos e pensamentos, Serrão. E um dado importantíssimo, Jeffrey, esse é outro detalhe também, que o Mauro Cid, desde o início, vem sendo crucificado e vem apontando ele como traidor. Você pega claramente os depoimentos do Mauro Cid, ele nunca falou nada de golpe. Vamos lá, vamos lembrar outro fato importantíssimo. A denúncia do procurador-geral Paulo Gonet, ela não é baseada nos depoimentos de Mauro Cid, ela é baseada na interpretação feita pela Polícia Federal dos depoimentos do Mauro Cid, o que é completamente diferente. Tanto que naquela primeira audiência o Mauro Cid já tinha dito que Bolsonaro não participou de nenhuma ação golpista. Já naquela primeira. Né? Mas ficaram alimentando intriga e a direita bolsonarista caindo nessa conversa. Ah, o Mauro Cid é o traidor, então pau no Mauro Cid. E esquece de atacar, em vez de atacar quem está atacando o Mauro Cid, todos ataca só o Mauro Cid. Então vejam como a gente precisa tomar cuidado nesse tipo de processo inquisitorial. Porque é isso, né? Ele escolhe um culpado para detonar todo mundo. E essa história efetivamente não aconteceu. Então, os que seriam os crucificados nessa história, tem 3 claramente crucificados. Mauro Cid, Felipe Martins, que é seu cliente, e um outro que é o mais absurdo de todos, que é o general Walter Braga Neto. Que o grande ódio do sistema, a meu ver, é que Walter Braga Neto, candidato à presidência de Jair Bolsonaro, ele ia visitar mesmo os quartéis. Ele ia. Isso é público e notório, todo mundo viu. E aí, em função disso, eles querem dizer que o Braga Neto estava ali organizando a atividade golpista. A consistência da história é baseada em algo que é inconsistente. Então, a gente tem que discutir isso seriamente, abertamente, como imprensa. Ah, a gente vai preso, vai ser torturado, multado de abacate? Ok, é com o sistema Roberto Carlos e as baleias azuis. Mas falar mentira aqui, eu não aceito. São 43 anos de jornalismo que eu não me dobro a falar cascata. Eu não aceito isso. Não é isso, Tasso Bracarense? Não, é isso. Eu até queria aproveitar o Chiquini para poder comentar 2 questões. Eu não sei se a questão do microfone está na pauta, se você deve perguntar sobre isso, Serrão. Mas, assim, a gente poderia estar discutindo nesse momento, eu não sei se eu estou enganado, queria inclusive a opinião de vocês aí no chat, a delação do Felipe Martins. Por quê? Porque o Felipe Martins, ele foi preso sem qualquer razão, sem qualquer motivo, as provas estão aí, a excelente defesa do Chiquinho está deixando isso muito claro, transparente, e ele não se curvou, ele não se submeteu, ele não cedeu, ele manteve a espinha ereta. Ou seja, ele foi preso para que ele fosse delatar. E quando questionado, ele falou, eu não tenho que delatar, porque não houve crime, não houve golpe. E o Felipe Martins, esse sim, esse merece uma medalha, esse merece ser lembrado pela história, que ele não fez o papel de Joaquim Silvério dos Reis, né? O delator
da Inconfidência Mineira. Felipe Martins foi muito resiliente nesse processo. E eu queria que o Chiquini comentasse se o Felipe Martins já tratou dessa situação com ele, se ele já relatou como foram os tempos de cárcere, se ele se sentiu em algum momento pressionado no sentido de que ele não conseguiria obter a liberdade, se algum tipo de diálogo cabuloso como aquele que pretende prender a família ou incluir outras pessoas já foi feito com o cliente dele e, sobretudo, acho que o Felipe Martins encontrou agora um defensor que também não se curva e que, quando foi mandado ficar em silêncio, exigiu o seu direito de defender o seu cliente. Aquilo que, infelizmente, a gente não tem visto no Brasil por parte da OAB, caso ele queira comentar essa ausência de defesa de prerrogativas dos advogados. Com certeza. Ó, Heráclito Sobral Pinto baixou desse tal de Chiquinho aí. Foi, com certeza. Advocacia não é profissão para covardes. Isso eu fiz questão de consignar. Me calar não é calar o Jeffrey. Me calar é calar a advocacia. O advogado é essencial à justiça. E o Jeffrey, na defesa do seu cliente, não vai admitir autoritarismo e que a injustiça prevaleça. Felipe Martins é gritantemente inocente. Inclusive, eu me coloco do lado de lá. Eu digo para vocês, estou abrindo o coração aqui para vocês. Não tem como condenar o Felipe Martins. Se me dessem uma caneta e falassem, condene o Felipe Martins. Eu que conheço o processo do início ao fim, não tem como condenar o Felipe Martins. Não existe essa possibilidade. Não existe, não tem nada contra ele. E o Mauro Cid terminou ontem de provar que não tem nada contra o Felipe Martins. Nada. Agora veja, Felipe Martins merece toda essa honra que ele está tendo. O respeito que ele está tendo, eu tenho repassado para ele o carinho que ele tem recebido dos brasileiros, porque é merecedor. Ele passou exatamente tudo que o Mauro Cid passou. E tem uma razão de ser. O Felipe Martins ele foi pensado porque ele era o único civil próximo ao Bolsonaro. Então Bolsonaro tinha dois braços direitos. Mauro Cid e Felipe Martins. Mauro Cid, um militar, forças especiais, que foi coagido e delatou. Eles pensaram, se o Mauro Cid, que é um força especial, entregou, delatou, falseou Jair Bolsonaro, o que Felipe Martins pode fazer? Então eles selecionaram os dois braços direitos do Bolsonaro para que delatasse o Bolsonaro. E Felipe Martins passou exatamente pelas mesmas situações no cárcere. Felipe Martins ficou 6 meses preso por não ter viajado. Essa é a verdade, tá? Esse é um outro ponto que a gente pode avançar aqui, que vocês vão ficar horrorizados com o motivo verdadeiro da prisão de Felipe Martins. Felipe Martins preso, ele resiste a todas as atrocidades, retiram dele direito de visita, fica 2 meses sem receber visita, pressionado, se nega, resiste, é jogado numa masmorra, é jogado numa solitária, sem janela, sem luz por 10 dias. Ainda assim, resiste e não faz delação. Por quê? Porque não tinha o que delatar. Não tinha. Eu fico pensando a cabeça do Mauro Cid hoje. Mauro Cid, que desgraçou a vida de inocentes. Olha que situação que o Mauro Cid se colocou. Ele confessou crimes inexistentes. Ele falsamente se acusou e agora vai tomar 30 anos de prisão. Várias vezes eu alertei. Mauro Cid, você será traído por esse sistema, você é um papagaio desse sistema. Você foi coagido a criar fatos, a acusar falsamente inocentes e no final, eu disse bem isso várias vezes, e no final de tudo, o sistema vai te trair, vai te vomitar e você vai ser preso junto com as pessoas que você delatou falsamente. Batata. Veio ontem o parecer da PGR pedindo 32 anos de prisão para o Mauro Cid, dizendo que o Mauro Cid não foi um bom delator. Veja só isso daqui. Então o Felipe Martins merece toda a honra porque foi homem de não acusar falsamente inocentes. Esse jogo vai virar e o Felipe Martins
sairá maior ainda. Eu acho que o maior nome dessa operação se chama Felipe G. Martins, com toda certeza. Com certeza. Agora, uma coisa que sempre me intrigou, Jeffrey Schiquini, não sei se você pode revelar ou não, mas qual foi a verdadeira razão de terem prendido o Felipe Martins? Por que o sistema o elegeu como o cara a ser perseguido? Não era só porque ele era próximo de Bolsonaro. Tinha algo mais nessa história aí, mas que a gente nunca conseguiu saber, né? Então, eu identifico a situação central por ele ser um possível delator. Isso é, com toda certeza, a principal finalidade deles. Uma delação contra Bolsonaro. Tá? O que acontece? Veja, a forma mais moderna de você perseguir um opositor político é através de um processo criminal. Tá? Por quê? Porque você dá uma aparência de legitimidade à perseguição. Você vende para o povo, para o mundo, que não se trata de uma perseguição política. Você está utilizando o processo criminal. É um processo criminal. Veja, na Venezuela, em Nicarágua, não tem presos políticos, só tem presos por crimes comuns. Esse é o novo sistema de perseguir opositores políticos. Você cria um processo criminal e você vende para as pessoas, inclusive televisionando as audiências, que esse acusado está tendo direito de defesa. Veja, isso daqui não é uma perseguição. Eles até têm advogados combativos. Vejam, a TV está vendo eles televisionando as defesas e tem trouxa que cai nessa enganação. Agora, tudo isso, para condenar, eles precisam de delação premiada. Desde que o mundo é mundo, os tiranos querem confissões, Serrão. Veja, sistemas inquisitoriais, a confissão é a rainha das provas. Se você tem uma confissão, você não precisa de mais nenhuma prova. Isso em sistemas autoritários. Em um Estado de Direito, a confissão não é mais a rainha das provas. Você tem que ter a confissão conjuntamente com provas que sustentem essa confissão. Como, por exemplo, diz a lei no caso da delação premiada. A delação premiada é uma confissão corroborada com provas. Quem lembra da Lava Jato, que levou o Lula a 3 condenações diferentes, em processos diferentes, por corrupção? Tivemos 176 delações premiadas, em que donos de construtoras bilionárias devolveram bilhões, confessaram crimes e apresentaram o comprovante dos pagamentos. Isso é uma delação premiada. O Mauro Cid não é uma delação. Mas eles precisavam do Mauro Cid, por quê? Para ter uma rainha das provas e selecionar o Felipe Martins a corroborar isso daqui. Quando eles percebem que Mauro Cid não tem documentos a dar, primeira delação do Mauro Cid, das 11 versões, a primeira ele fala assim, perguntam para ele, o que você tem contra o Felipe Martins? Ele fala, nada. Quando eles percebem que Mauro Cid não tem documento a fornecer contra Felipe Martins, eles inventam uma viagem. É daí que surge a prisão do Felipe Martins. E ontem nós descobrimos como eles prenderam o Felipe Martins. Olha a sacanagem. Desculpa me alongar, Serrão. Posso prosseguir? Por favor, a gente tem que explicar esse assunto muito bem explicado. Até tem um outro detalhe sobre Mauro Cid que a gente também tem que esclarecer, que o Mauro Cid também teve uma revista, se lembra? No caso da vacina, lá atrás, que o Exército permitiu que fizesse isso para levantar provas. E não acharam prova, hein? Olha isso aqui. Eu perguntei para o Mauro Cid, eu botei na tela ontem. Excelência, coloca na tela, por favor. Pum, botei um documento na tela. Que documento é esse? Esse documento que eu mostrei, Mauro Cid, é a lista de passageiros que viajaram com o presidente Bolsonaro. Por isso que Felipe Martins é preso. Eu coloco na tela, o Mauro Cid diz, essa lista é uma lista provisória, não era a lista definitiva. Eu falei, quem fez essa lista? Ele falou, eu. Você colocou o nome do Felipe Martins? Sim. Houve uma lista definitiva? Houve. Tinha o nome do Felipe Martins na lista definitiva? Ele disse, não. Serrão, a lista definitiva, ela é publicada em diário oficial. Veja o Estado, na pessoa do delegado de polícia, usou uma lista provisória e não a lista oficial de um diário oficial para pedir a prisão de Felipe Martins. Eu perguntei para o Mauro Cid, você nunca contou isso para ninguém? Ele disse, nunca me perguntaram, ou seja, o delegado
tinha um delator na mão para perguntar se Felipe havia viajado. O delegado tinha o diário oficial do Estado, diário oficial da União, com a lista definitiva que não tinha o nome do Felipe Martins. Ele usou uma lista provisória em DocX para pedir a prisão de Felipe Martins. Olhem só o tamanho da sacanagem. Não bastasse, Felipe Martins é preso. A defesa dele vem e traz documentos de geolocalização que ele não viajou, como, por exemplo, uma passagem aérea de que no mesmo dia dessa viagem internacional, Felipe Martins viajou de Brasília para Curitiba. A defesa prova que Felipe Martins não viajou. A PGR pede a liberdade de Felipe Martins. Ainda assim, o delegado Shor traz um documento que se chama Travel History, um documento que também não tem veracidade nenhuma, sequer se sabe como foi conseguido, e prolonga a prisão do Felipe Martins por mais 5 meses. Do momento que o PGR pede a liberdade de Felipe Martins, o PGR traz um documento sem validade jurídica com informações falsas e prolonga a prisão de Felipe Martins por mais 5 meses. Por quê? Era o tempo que precisava para forçá-lo a uma delação premiada. É o motivo pelo qual Felipe Martins está sendo processado, para não darem um atestado de culpa, de erro. Eles processaram Felipe Martins para não dar um atestado de que essa prisão foi ilegal. Tanto foi ilegal essa prisão que o PGR foge dessa viagem como o diabo foge da cruz. Quando do oferecimento da denúncia, o Procurador-Geral da República não cita mais essa viagem. Eles querem fingir que essa viagem nunca existiu. Por isso eu fiz questão de perguntar para o Mauro Cid. E eu perguntei, Mauro Cid, Felipe Martins viajou? O Mauro Cid disse, não. Felipe Martins agora está sendo processado porque participou de uma reunião e mostrou uma minuta de golpe para o presidente Bolsonaro. Todos que participaram dessa reunião disseram que Felipe Martins não esteve nessa reunião. Nós temos prova documental de Uber, de TIM, que Felipe Martins não participou dessa reunião, e o Mauro Cid disse que essa minuta não tratava de golpe. Eu pergunto, o que sobrou dessa farsa chamada trama golpista? Serrão, para fechar o caixão com vela preta, é o primeiro processo da história do país que tem 78 terabytes de documentos. Sabe o que é isso? Esse processo tem 78 terabytes de documento. Eu pedi para o ChatGPT converter 78 terabytes em folhas. Ele converteu, isso é o total de 1 bilhão de folhas. Eu perguntei, essa quantidade de folhas, se eu ler uma folha por segundo, eu demoro quanto tempo para ler isso? O ChatGPT pago, aquele que não erra, ele disse 30 anos de leitura. Esse é o processo da trama golpista, sem minuta de golpe, sem uma mensagem de golpe, tudo com a fala do Mauro Cid, que ontem disse que a minuta não era minuta de golpe, não tinha plano de golpe, não tratou de golpe. E o PGR tem a cara de pau de pedir a condenação do Bolsonaro em 48 anos. Inacreditável. O mesmo PGR que pede o arquivamento da investigação do maior roubo da história do Brasil, do INSS. Essa é a nossa democracia relativa, Serrão. E tem mais, quer mais da democracia? Ministro José Dias Toffoli acaba de anular todos os atos ligados à Lava Jato contra o doleiro Alberto Youssef. Ou seja, não existiram, não valem mais. Fim de papo, fim de jogo, Lava Jato, mas ali eu não sei quantos pregos já colocaram nesse caixão da Lava Jato. Cada dia vem um, mas esse parece ser um dos mais fortes, né? Então, esse é o Brasil, né? Corrupção, segue em frente. INSS, Lava Jato. Mas salvaram a democracia. Não houve golpe. Salvaram a democracia. O 8 de janeiro vai ter a punição rigorosa, né? Em função disso. Então, é isso que a gente tem que colocar em debate, tem que tentar colocar em debate corajosamente para que o Brasil não se acovarde. Porque, vejam, a punição rigorosa ao 8 de janeiro, ela teve um significado. Ela quis dizer,
nunca mais vocês protestem, questionem nada. O sistema não vai aceitar e vai punir exemplarmente quem fez. Aí eles começaram punindo os pequenininhos e agora partem para o maior, que é o Jair Bolsonaro. Só que agora tem o efeito colateral, que o Jair Bolsonaro, a popularidade dele cresceu além da conta do que se esperava, né? Bolsonaro hoje é o cara favorito a disputar a presidência da República, então o sistema criou um problema político. Eles vão condenar o cara com mais condição de disputar a eleição do ano que vem e que tem como aliado apenas o sujeito mais poderoso do mundo, que chama-se Donald Trump. Aí é para acabar, né? Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.